Olá galera, esse é o curso Agora Vai, eu sou o professor Wagner e hoje a gente vai falar sobre trabalho. Pois é, não é? Trabalho é foda. Mas falar pra você que trabalho é foda aqui tem algum sentido, viu? Não é um trabalho é foda qualquer. Mas se a gente for pensar o que é trabalho, talvez seja exercer alguma atividade remunerada ou exercer qualquer tipo de atividade. Seja ela uma atividade que exija movimento ou não. Mas para a física, não é qualquer coisa que pode ser representada como trabalho. A física tem um conceito muito claro do que ela considera ser trabalho. Para a física mecânica clássica, o conceito físico de trabalho é o seguinte: denomina-se trabalho mecânico aquele que é desenvolvido por uma força que é capaz de modificar o estado de movimento de um objeto. Então, se não existir força, e se essa força não for a responsável por mudar o estado de movimento de um objeto, a gente não vai ter trabalho. Imagina você foi contratado por uma empresa para segurar caixas parado em um certo local. Isso é trabalho? Para a física, não. Para o mundo moderno, pode ser sim um bom trabalho. Mas para a física, você não está alterando nada no sistema. Ou seja, você está parado, segurando algumas caixas. Isso significa que você está gastando energia à toa. Não estou questionando esse tipo de trabalho. Estou te dizendo que o conceito físico não se adequa a essa atividade. Certo? Eu estou aqui contigo agora gravando uma aula. Estou sentado numa cadeira parado. Isso é trabalho? Não. Para a física não é trabalho, porque eu não estou modificando o sistema. Para a física, para ser trabalho, eu preciso que o corpo entre em movimento melhor. Eu preciso alterar o movimento desse corpo. Vamos dar uma olhada. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, primeiro eu preciso te levar a relembrar um pouquinho os conceitos de força que Newton descreve em suas leis. Quais são esses conceitos? Basicamente, eu preciso discutir contigo a primeira lei de Newton, a chamada lei da inércia. Por que a lei da inércia? A lei da inércia ela diz o seguinte: todo corpo em repouso ou em movimento uniforme manterá seu movimento ou seu estado inicial até que uma força resultante diferente de zero altere esse movimento. Você percebe a importância dessa lei? Ele está dizendo o seguinte: basicamente, se eu resumir essa lei para você, seria dizer que do jeito que está tem que ficar. Ou seja, se você tem um corpo em repouso, o corpo deve permanecer em repouso. Se você tem um corpo em movimento, o corpo vai adquirir ou vai manter esse movimento. Mas a gente não vai conseguir alterar nada. Pode até existir forças atuando, mas nada vai acontecer. Você está sentado agora? Ou você está caminhando na rua, no ônibus, no carro? Dá uma olhada no seguinte. Veja um objeto que esteja aí parado na sua frente. Esse objeto ele está livre da ação de qualquer força? Não. Porque imediatamente ao estar na Terra, ele recebe a força da ação gravitacional, que o puxa para baixo. Mas, ao mesmo tempo, por estar em contato com o sistema, ele recebe a ação de uma força que a gente chama de força normal, que é a força de contato, que nesse caso ela é igual em módulo a essa força peso. Ou seja, o seu objeto tem um peso para baixo e uma força normal para cima. Por essas forças terem a mesma intensidade em sentidos opostos, elas são anuladas, o que gera nesse sistema a força resultante igual a zero. Ou seja, a força resultante desse sistema é nula, vetorialmente. Esse corpo está parado e nenhuma dessas forças é capaz de realizar trabalho nesse corpo, porque nem o peso e nem a força normal estão alterando o estado de movimento desse corpo. Entendeu o que eu disse? Então não é necessariamente só existir força para que exista trabalho. Essa força precisa modificar o sistema. Por isso que eu voltei aqui para a lei de Newton. Ok? Bom, o que a gente quer dizer com isso, então? Significa que as forças que atuam no corpo não são capazes de alterar esse movimento.
Certo? É isso que a lei de Newton está dizendo para você, a primeira lei, a lei da inércia. E quando eu vou falar de trabalho, eu estou falando de uma situação em que a força é capaz de alterar esse sistema. E aí sim vai ter a realização de trabalho. De volta ao trabalho. Então, trabalho a gente pode definir como uma grandeza escalar que mede o gasto energético para se alterar o movimento de um corpo. A equação de trabalho é dada por essa letra tal, ou em alguns casos pelo W maiúsculo que vem de work, trabalho em inglês. Bom, trabalho é o produto da força pelo deslocamento, que são duas grandezas vetoriais. E o produto de duas grandezas vetoriais vai dar uma grandeza escalar. Se eu pudesse resumir para você aqui agora o que é trabalho, eu diria para você que trabalho é o cálculo do gasto energético para se modificar o estado inicial de um corpo. Pronto. É que falar gasto energético é meio complicado, porque pela mecânica clássica, a energia não é consumida por um sistema, ela é transformada. Então o trabalho ele só transforma energia. Bom, mas ele mede essa transformação de energia, e isso é importante para a gente. Certo? Lembra do trabalho é foda? Ele está relacionado com essa equação, ó. Trabalho é força vezes o deslocamento. Foda. Ok? Isso te ajuda a guardar um pouco essa equação. Trabalho tem como unidade de medida? Bom, a força dada em newtons e esse deslocamento precisa ser dado em metros. Newton vezes metro vai representar para a gente a unidade de medida de trabalho ou de energia, que é dada em joules. Ok? Gente, joule é homenagem ao físico James Prescott Joule, que desenvolveu trabalhos importantes em relação ao gasto energético de corpos em sistemas mecânicos. Então a física homenageou ele e deu o nome dele, ou o sobrenome dele, para essa unidade de medida. Então o que deveria ser Newton vezes metro, hoje a gente chama de joule. É a unidade de medida de energia. O que é um joule? Um joule é a energia gasta ao se deslocar um corpo por uma distância de 1 metro, aplicando no mesmo a força de 1 newton. Então, toda vez que eu tiver que deslocar um corpo, e o deslocamento desse corpo representar um deslocamento de 1 metro de distância, sem que se altere a força, e a força aplicada nesse corpo seja uma força igual a 1 newton, a gente vai ter, então, o gasto energético exatamente de 1 joule. Tudo bem? Isso é falar de joule. Mas cuidado ao analisar trabalho. Vamos partir para uma análise aqui. Eu vou passar por alguns exemplos para a gente poder entender como que a gente calcula esse trabalho. Dá uma olhada no seguinte. Eu tenho aqui o objeto. Esse objeto, ele está em um plano horizontal. E por estar em um plano horizontal, a gente precisa colocar todas as forças que atuam nesse corpo. Quais são as forças que atuam nele? Bom, a gente tem a força peso para baixo, como ele está em contato com o sólido, tem uma normal para cima, e em módulo, o peso é igual a normal, e essas duas forças se anulam, por elas estarem em sentidos opostos. Vai sobrar então só uma força que é a força F, que puxa esse bloco aqui para frente, que a gente está representando aqui na figura. Essa força F é a responsável por esse movimento. Opa! Essa força F é a responsável por esse movimento. Guarda essa informação. Se eu pedir para você calcular o trabalho realizado pela força normal, qual é esse trabalho? O trabalho realizado pela força normal é zero. Por que o trabalho realizado pela força normal é zero? Porque eu não estou tendo movimento no sentido ou na direção dessa força. Então essa força não está realizando trabalho algum. O mesmo ocorre com a força peso. A força peso também está na vertical e não tem nenhum tipo de deslocamento nessa direção nesse sentido. Então, nenhuma dessas duas forças é responsável pelo movimento do corpo. Mas quando eu observo a força F e imagino que esse corpo começa a se deslocar pelo eixo horizontal percorrendo uma determinada distância, então eu posso dizer que essa sim é a força resultante responsável pelo movimento. E aí, para calcular o trabalho, eu vou pegar a unidade dessa força, a intensidade dela, e multiplicar pelo valor da distância. Lembrando que essa distância ou esse deslocamento tem que ser dado em metros. Certo? Então, quer dizer o seguinte, se o movimento é horizontal e a força aplicada no sistema é horizontal,
a gente tem um trabalho diferente de zero. Se o movimento é horizontal, mas a força é vertical, formando entre si um ângulo de 90 graus entre o deslocamento e a força, a gente pode imediatamente assegurar que o trabalho é igual a zero, seja quaisquer configurações que a gente tenha. Eu posso ter essa configuração aí, como eu posso ter um deslocamento na vertical e uma força na horizontal. Não importa a configuração. Se o ângulo entre eles for de 90 graus, o trabalho é nulo. Se o ângulo entre eles for de 0 graus, o trabalho é diferente de zero e a gente calcula por essa equação. Trabalho é força vezes deslocamento. Mas eu posso aplicar força só nesses ângulos? Não, a gente tem outras possibilidades. Vamos acompanhando. Resumindo, gente, eu estou dizendo lá, ó, se o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, o trabalho realizado por essa força é zero. Se o ângulo entre a força e o deslocamento for 0 graus, o trabalho realizado vai ser dado pela expressão que a gente aprendeu logo acima. E se o ângulo entre a força e o deslocamento for diferente de 0 e 90 graus, o trabalho realizado vai ser dado pela nova equação, que é trabalho é força vezes deslocamento, lembrando que força e deslocamento são grandezas vetoriais, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois elementos. Então, se eu tenho uma força aqui, F, que está deslocando um corpo na horizontal, B, e forma um ângulo entre eles, que é o ângulo θ, o trabalho vai ser realizado pela força vezes o deslocamento, que é igual ao outro, porém vezes o cosseno de θ. Por quê? Porque, na verdade, é uma parte da decomposição dessa força que vai fazer com que ela se torne responsável pelo movimento. Qualquer força no plano inclinado, ela vai ser decomposta numa parte horizontal e uma parte vertical. E a gente vai usar só essa parte horizontal, porque o movimento está na horizontal. E a parte horizontal é força vezes cosseno de θ. Ok? Você deve ter aprendido isso quando você estudou plano inclinado, nas leis de Newton. Dá uma olhadinha no seu caderno que deve ter isso escrito lá. Bom, para fechar essa aula, fechar essa discussão e você conseguir fazer uma boa prova sobre trabalho, vamos ver alguns exemplos. Olha aí, eu tenho uma caixa e essa caixa está sendo puxada por uma força F e o ângulo formado pela força de deslocamento que vai ocorrer aí é de 37 graus. Lembrando que essa superfície não oferece atrito nenhum, ou seja, nenhuma resistência a esse deslocamento. Bom, se eu te falar que o deslocamento é de 6 metros, que o cosseno de 37 é 0,8 e que a força aplicada no sistema é de 200 newtons, como que a gente resolve isso? Olha lá. Lembra que existe um ângulo entre eles? Então, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Só substituir valores. Trabalho é 200, deslocamento é 6 e o cosseno de θ, que é o cosseno de 37, nesse caso, 0,8. 200 vezes 6 dá 1.200. Vezes 0,8 vai dar 960 joules de energia consumidas, entre aspas, claro, para que a gente consiga realizar esse trabalho. Consumidas entre aspas, porque a energia não é consumida, ela só é transformada. Professor, e se tivesse atrito, por exemplo, como que ficaria? Vamos ver um segundo exemplo que eu tenho um problema com atrito. Só que agora eu não vou colocar ângulo, não. No segundo exemplo, eu pergunto qual que é o trabalho resultante no deslocamento abaixo. Trabalho resultante? Porque tem mais de um trabalho nesse sistema? Vamos verificar. Quando eu coloco essa caixa aqui, eu vou descrever todas as forças que atuam. Então, tem a força peso, a força normal, a força F que está sendo aplicada e a força de atrito, porque aqui existe um atrito entre a superfície e o bloco. Bom, neste caso, o deslocamento aqui está na horizontal. Estando o deslocamento na horizontal, nenhuma das forças verticais é responsável por esse movimento. Então, o trabalho da normal é 0, o trabalho do peso é 0, mas quando eu vou analisar o trabalho da força F e da força de atrito, elas têm a mesma direção do deslocamento, então esse trabalho delas não é 0. Se eu te fornecer os valores dessas forças, olha lá, força F, 200 newtons, a força de atrito, 40 newtons. O que a gente faz? A gente calcula o trabalho de cada uma dessas forças. Então, a gente calcula primeiro o trabalho da força F. O trabalho da força F é a força F vezes o deslocamento. Cadê o cosseno, professor? Não precisa, porque o ângulo entre o deslocamento e a força é de 0 graus. O trabalho vai ser, então, 200
vezes 50, que é o deslocamento dado, que foi marcado aqui para a gente. Isso vai dar 10 mil joules. A força de atrito ela está contrária ao deslocamento. Então, vai ficar menos força de atrito vezes o deslocamento. Toda vez que a força for oposta ao deslocamento, a gente vai utilizar o sinalzinho de negativo. Esse trabalho vai ser 40 newtons negativos vezes o deslocamento, que é 50. Vai dar 2 mil joules. Pronto. Para calcular o trabalho da força resultante, a gente vai fazer o quê? É o trabalho da força F menos o trabalho da força de atrito. O trabalho da força resultante é 10 mil menos, porque a força de atrito está oposta, 2 mil joules. 10 mil menos 2 mil vai dar 8 mil joules. Esse é o trabalho resultante. Essa é a força responsável por deslocar esse corpo. Tudo bem? Pessoal, esse foi um resumo sobre o que é trabalho. Não deixe de fazer os seus exercícios e em qualquer dúvida que venha existir, deixe nos comentários, que na medida do possível a gente vai tirando essas dúvidas e se for necessário eu gravo um novo vídeo para a gente esclarecer alguns temas. Pessoal, esse é o curso Agora Vai. Se você quer ver esse canal no ar, não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir a nossa página, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até uma próxima aula. Tchau.